Olá, nós vamos iniciar hoje a continuação da análise dos conflitos existenciais e hoje vamos começar uma conversa sobre os conflitos em torno da drogadição. Lembramos que da complexidade que é enfrentar o problema da drogadição, seja no plano pessoal, familiar, social, da saúde física, da saúde psíquica, já de algum tempo, de variadas formas e por variados meios governamentais, da sociedade civil, nos debatemos, nos enfrentamos diante desse problema, que, no meu entendimento, é um problema mais espiritual do que social. Mas hoje vamos analisar aqui a visão da Joana de Ângeles, trazendo como conflito existencial a drogadição e, do nosso ponto de vista, então, do ponto de vista do direito, da psicologia e da espiritualidade, buscando uma gestão adequada do conflito, lembrando sempre a grande complexidade que é o enfrentamento de um conflito desta magnitude. Então, nós vamos observar hoje os fatores causais da drogadição. A drogadição constitui, na atualidade, um dos mais graves problemas de saúde mental e orgânica. Em face das substâncias tóxicas que exercem sobre o sistema nervoso um predomínio perturbador. Incluímos o alcoolismo e todas as suas lamentáveis consequências pessoais, familiares e sociais, arrastando milhões de vítimas aos abismos da loucura, do crime e do suicídio perversos. Então, temos que os primeiros prejuízos orgânicos decorrem da perturbação produzida na corticalidade do sistema nervoso, que se encarrega do controle em face da inibição que proporciona aos centros nervosos inferiores, logo afetando as fibras do feixe frontal talâmico, diminuindo as inibições e produzindo manifestações por inibição de emoções antes freadas, que se apresentam excitadas e dominantes. Estamos falando basicamente do plano das emoções, que é os primeiros prejuízos que a gente vai ver, inclusive a alteração do estado de consciência dado pela euforia, pela emoção que a droga proporciona. Posteriormente, a continuidade do uso alcança o cerebelo, produzindo desgovernação dos movimentos, para logo seguir gerando paralisia do nervo vagai, que responde pelo equilíbrio existente entre o ritmo cardíaco e o respiratório, tornando-se, em geral, o responsável pela morte do viciado. Então, veja que aí estamos num plano de consequências patológicas já agravadas, né, iniciadas aí pelos comprometimentos emocionais, mas já gerando transtornos patológicos que pode se gerar até o falecimento dos órgãos. Na psicogênese da drogadição, encontra-se o espírito aturdido, inseguro, às vezes revoltado, que traz do passado uma alta carga de frustrações e de rebeldia. Na fase pré-tóxica, pode-se identificar o dependente como uma personalidade psicopática, evoluindo para o processo esquizofrênico.
E aí destacamos aqui o processo esquizofrênico, já é um processo de dissociação. O estado de consciência já está bastante comprometido. O estado de consciência que vai se alterando cada vez com maior frequência e maior intensidade. Igualmente, se tem contestado nos oligofrênicos certa disposição para o uso de substâncias tóxicas, ou mesmo entre os deficientes mentais, por uma necessidade de afirmação da personalidade, em face da rejeição experimentada ou de alguns preconceitos que se consideram incapazes de realizações mais significativas. Dessa forma, anulando o senso de equilíbrio, esses indivíduos encontram nas drogas um estimulante para alcançar níveis superiores de comunicação e de realização, mesmo que de maneira arbitrária. Então, vamos entender aqui que já é uma suposta realização dada pela euforia ou por esse estado alterado de consciência. Assim, então, destaca a Joana de Ângeles aqui, existem níveis diferentes de pessoas que podem tombar, nas malhas da drogadição. Primeiro, aquelas que se apresentam atemorizadas, receando a vida que lhes parece sempre injusta ou perversa ou hiperversa, destituídas de tolerância em relação às próprias frustrações. Então, vejamos aqui pessoas frustradas e que vão gerando cada vez maior temor diante dos desafios que a vida nos apresenta. Outras que podem ser consideradas dependentes, isto é, para quem a existência deve ser sempre agradável e compensadora, buscando na droga química, seja qual for, uma fuga da realidade, que em face da sua injunção aflitiva deve ser negada ou apagada a qualquer preço. E quando nós estamos falando aqui da droga química, podemos falar também das drogas lícitas, aquelas que nós encontramos nas farmácias, nos bares, e das ilícitas. E aí cada um tem uma motivação, uma atração por um tipo, né, de fuga que vai buscar, então, na droga, gerando os mesmos resultados, seja ela nos bares, nas farmácias ou nas drogas ilícitas. O primeiro grupo de pessoas frustradas encontra no uso da droga a segurança que falta no estado de lucidez. Embora reconheça que é de curta duração, mantendo a expectativa de renovação de outras doses até o desespero que não tarda. O segundo grupo, vitimado pela ansiedade, refugia-se no tóxico, evitando o trânsito pelas situações desafiadoras, para as quais acredita-se incapaz de enfrentamento. Então, nós temos aqui dos dois grupos, né? Um pelas frustrações, ou seja, pessoas que estão sempre ligadas ao passado, e outro pela ansiedade, pessoas que estão sempre ligadas aí às suas necessidades futuras, mas cheias de medos. Porque o entorpecente minora as tensões inibitórias, facilitando a irrupção de condutas recusadas pelo ego, sejam edificantes ou delituosas. O paciente recorre ao uso em forma de refúgio, que sempre se transforma em terrível cárcere de agonia incessante. Então, como estamos vendo aí desde o primeiro slide, é um processo progressivo de degeneração psíquica e orgânica,
e a dependência vai aumentando. Então, sem dúvida, os conflitos do lar contribuem expressivamente para a fuga na direção das drogas. A ausência de diálogo entre os genitores e filhos, as agressões, as conversações doentias e a falta de carinho no que diz respeito à educação doméstica expulsam o adolescente, muitas vezes criança, do convívio da família para os traficantes impiedosos que os adotam, extorquindo-lhes dinheiro e matando-lhes a esperança de uma vida saudável. Hoje nós acompanhamos algumas instituições de acolhimento de idosos, de jovens, aliás, crianças e adolescentes, que foram expulsos do seio da família pelas mais variadas formas de violência doméstica e, em muitos dos casos, tem o envolvimento da droga. Então, os conflitos internos que aturdem o jovem ou adulto se sente insegurança na realização de alguns cometimentos, respondem pela procura de determinadas drogas estimulantes que lhes proporcionam segurança na primeira fase da intoxicação, em razão do estímulo cortical, que proporciona certa vivacidade intelectual, respondendo pela euforia e audácia nos gestos. É comum no acontecimento em determinados indivíduos que exercem profissões liberais e são convocados a miúde a ações desafiadoras que temem não poder executá-las com segurança e que o fazem sob a injunção do álcool, de diversas drogas, tais como a morfina, a cocaína, o crack ou outra qualquer. Então, temos também relatos, especialmente profissionais de saúde, profissionais hospitalares, trabalham em hospitais, que recorrem diante dos desafios ali, às vezes, diante da própria luta pela vida do paciente, o grau de estresse, o grau de impotência, às vezes, levando o profissional a buscar a fuga, né, também na droga. Então, não poucos viciados renitentes são vítimas do mesmo hábito que mantiveram em existência anterior, na qual mergulharam em abismo profundo e retornaram com as marcas da dependência que os consome, avançando para expiações muito graves no futuro. Aí estamos falando para aqueles que já compreendem a pluralidade das existências. E aí pessoas que foram viciadas em outras épocas, aí, se a gente pegar aí algumas gerações anteriores às nossas, o grande drama era o alcoolismo, né? Hoje vemos esse problema da droga se avolumar para outros tipos de substâncias entorpecentes, mas todos em busca do mesmo efeito, a fuga da realidade ou ante as frustrações com as quais não sabemos lidar. Então, sob outro aspecto, as vinculações com personalidades psicopatas, desencarnadas ou inimigas pessoais de outras experiências carnais, respondem pela sua indução à dependência viciosa, na qual também se comprazem em mecanismos de vampirização cruel, em verdadeira interdependência espiritual. Aí falamos aqui dos casos de obsessões graves, que na verdade é um processo de vampirização e que hoje chegam aos consultórios psiquiátricos ou psicológicos e, se não abordadas também com essa percepção ou com essa compreensão ou esse diagnóstico espiritual, de muito mais difícil trato o paciente vitimado, então, pela drogadição, e aí com essa expressão espiritual. Sem a menor dúvida, é o espírito enfermo
aquele que mergulha no poço asfixiante da drogadição, arrastando os efeitos da conduta reencarnacionista e dos compromissos alienantes da atualidade na qual se encontra. O espírito enfermo é aquele que já traz, desde o nascimento, culpas graves de atos praticados em outras existências, processo de culpa por ainda não ter reconhecido os erros cometidos em outras existências. Então, nós nos colocamos à sua disposição aí pelas nossas redes, pelos nossos canais de comunicação, disponíveis para interações, para questionamentos, sugestões, com os quais possamos, de alguma forma, contribuir. Muita paz e serenidade.